Frente aí, ó. Fazer silêncio, virar pra frente, prestar atenção aqui. Bora lá? Então, nesse terceiro ano do ensino médio, nós vamos trabalhar a filosofia contemporânea. O que é a filosofia contemporânea? Filosofia atual. Exatamente. Mas não sabe. Cabeça desse tamanho funciona. A filosofia contemporânea ela começa quando? Depois da aula. Depois do moderno, antes do moderno. Século XIX. Depois do quê? Capitalismo. Depois da filosofia moderna. Mas depois de um evento histórico, uma evolução histórica que teve início dia 14 de 7 de 1789. Nossa, muito longe, não E lembro. foi a queda O ou muro de Berlim. tomada de quê? Tá aqui a prisão lá. Da Bastilha, a antiga prisão que no momento do início da Revolução tinha se transformado em Peraí, já pego. depósito de armas e de munição, pólvora, Onde que é? Tá, tá. no início da Revolução Francesa. É um processo revolucionário que durou 10 anos, de 1789 até 1799, com idas e vindas. O rei retomava o poder, depois girondinos, depois jacobinos, iam se revezando ali em momentos de grande furor e de terror também, porque teve muita violência. Né? Os ideais eram liberdade, igualdade e fraternidade. Fraternidade é tratar todo mundo como irmão. Foi uma das revoluções mais sangrentas. Porque é assim que se trata irmãos, não é? É, Na demais. base da porrada e arrancando Com sangue. certeza. É, não, É. se não obedecer, tem que cantar mesmo, tá certo, não tá errado não. Termina o processo revolucionário em 1799 com a chegada de quem ao poder na França? Isso é Napoleão Bonaparte. Né? Então aí começa o tempo contemporâneo, que vai do século XIX até o século XXI, até os nossos dias. Então vamos trabalhar aí. No teste vai cair Augusto Conte. Depois de Augusto Conte, Hegel. A gente vai chegar lá. Vamos ver alguns filósofos aí. Aí na bimestral vai cair o Hegel. Caiu o Hegel. O povo gosta de fazer piadinha com o Hegel, né? Oi? Filósofo alemão do século XIX, que a gente vai ver também ao Quero longo fazer do piada com isso Oi? também. Quero fazer piada com isso. Hegel. Entendi. Fazer piada pronto. Eu não posso falar porque eu corro risco sempre de tomar processo. Né? Toma não, pode falar. Se eu faço, eu faço. Então- Só em liberdade. Nós vamos trabalhar, nesse primeiro momento, a filosofia e os filósofos do século XIX, beleza? Está perguntando aí o conteúdo programático? É É o esse. pragmático. Vai cair no teste Conte e depois na bimestral Hegel. Já adianta aí que vai cair. Caiu o rei. Não, sabe, não quer Caiu o saber. Hegel. Vai Vai cair. cair o Hegel da... Vai cair o rei. Cobrou você! Não dá nada não. Mas hoje nós vamos falar de Henri Bergson, filósofo francês, que viveu na transição do século XIX para o século XXI, de 1859 a 1941, e ele vai falar da intuição. Então, para ele, a intuição caminha no próprio sentido da vida. E somente a intuição pode captar de forma absoluta a realidade. A ciência, de forma geral, ela trabalha de forma analítica. E a analítica vem de análise. O que é análise? Análise é dividir em partes. E a ciência, por ela dividir as coisas em partes, ela espacializa as coisas e, ao fazer isso, dividindo em parte, ela mata os seres. Então, para você analisar um ser, você precisa, cientificamente, dividi-lo em partes. É possível dividir em partes e continuar vivo? Tem que matar o dedo. Oi? Você arrancar o dedo, né? Algumas partes dá para arrancar, mas se for arrancar todas as partes, cobaia? você vive. Você é cobaia?
Então, o processo científico é um processo de dissecação. Só pode compreender aquilo que está morto, só pode compreender o passado. E para compreender o presente ou a duração, é necessária a intuição. Só ela é capaz de captar as coisas. Não tem como você analisar essa aula, a não ser depois que ela passou. Agora, a intuição dá a você a condição de perceber o que está acontecendo e captar tudo que ocorre neste. Então, a duração e a intuição captam o momento presente de forma viva, enquanto a análise capta o passado e o destrincha, analisando, dividindo em partes, o mata. Então, essa é a diferença para o Henri Bergson. E esse é o grande problema da ciência de forma geral. Porque a ciência de forma geral, até o tempo, como é que ela observa o tempo? Como é que a ciência capta o tempo? De forma também espacializada. O tempo é duração. Está acontecendo. Mas a partir do momento que você transfere esse tempo para o espaço, você mata o tempo. Você o espacializa. E você não pode percebê-lo de forma absoluta. Então está no campo da epistemologia. O que é a epistemologia? Logia é sempre o quê? Estudo. Episteme em grego, você sabe o que é? Conhecimento. Conhecimento do estudo? É um estudo do conhecimento da forma como nós compreendemos a realidade. O Bergson é crítico da forma de compreender a realidade, dividindo-a em partes. A melhor forma de compreender a realidade é no momento presente, captando aquilo que a sua intuição percebe da realidade enquanto ela está acontecendo. Quando você passa isso para o passado, espacializa, você começa a fazer o que acontece com o relógio, dividir em tempo, né? Em várias partes, aí, as horas, né? Então, essa não é a melhor forma de conhecer a realidade, segundo ele. Porque a realidade, ela funciona de forma vital, com um elan vital. A vida, ela só pode ser percebida no presente. E o presente é uma mistura de todos os tempos. Porque no presente você só está aqui agora graças ao seu Passado. E ao mesmo tempo que você está aqui agora experimentando porque aqui está, você já está na expectativa do futuro. Eu tenho certeza que vocês já estão também. Vivendo aqui agora, mas doidinho para ir embora, né? Sim, com certeza. Não é? É. Então, a gente está a todo momento vivendo todos os tempos. Então, o tempo presente é o único tempo que a gente tem, é o agora. Porque o passado já foi, mas ao mesmo tempo ele influencia no seu agora. Enquanto você está no presente, você também está na expectativa do futuro, da realização das coisas que você deseja e aspira. Eu tenho certeza, no caso de você, é embora, né? Casar, picar a mula, Capar o gato. Canelar. Então esse é o elan vital. O elan vital, que é esse elan que move todos os seres vivos, ele só pode ser percebido de forma plena e absoluta através da intuição no tempo e tempo. Isso começou no século XIII com John Duns Scott. Ele distinguiu o pensamento intuitivo, a intuição, do pensamento abstrato. Esse pensamento que, ao abstrair, ele vai matando a realidade, dividindo em parte, né? Segmentando, fragmentando. Ele afirma que este último tem precedência. Na maior parte, na verdade, a história da filosofia toda sempre privilegiou o conhecimento analítico. Anatomia é um conhecimento analítico. O que é anatomia? O que é estudar anatomia? É estudar o corpo, o funcionamento dele. Então, Eu tô calado ali. e anátomo, os dois significam dividir, divisão, Você só na. parte. Na anatomia, você conhecer parte por parte de um corpo. Isso. É isso. Com certeza.
O Kant, ele publicou a Crítica da Razão Pura, defendendo que o conhecimento absoluto é impossível. Por que o conhecimento absoluto é impossível? É impossível a gente conhecer a essência das coisas. Segundo Kant, nós não conhecemos a essência das coisas das pessoas. Nós só conhecemos a aparência. Ou seja, aquilo que aparece para a nossa consciência. E aquilo que aparece para a nossa consciência ainda é modificado pela nossa consciência. Porque nós temos um aparato psíquico que percebe a realidade de uma maneira bem específica. Todo conhecimento começa com os sentidos. E os sentidos são limitados. A nossa visão, por exemplo, enxerga uma quantidade X de cores. Tem animais que enxergam muito mais cores do que a gente. Tem animais que enxergam muito menos cores que a gente. Então aquilo que você vê não é toda a realidade. É como a realidade aparece para você. A sua visão não é a percepção real, segundo Kant, da realidade como ela é. Mas assim, a percepção da realidade como você a construiu. O papagaio enxerga muito mais cores que nós. Então aqui ele enxergaria muito mais cores do que a gente percebe. Seria algo muito psicodélico. O cachorro enxerga menos cores que a gente. E o gato? Essa realidade aqui do cachorro seria diferente. A mesma coisa com os outros sentidos. Audição. A nossa audição ouve menos coisas que os cães. Os cães têm uma audição muito mais apurada que a gente. Tanto que tem a questão do apito de cachorro, tanto que por isso que os foguetes dos cães são tão torturantes. Por quê? O principal sentido do cachorro é a visão. A audição e o escutar e cheirar. Cheirar, exatamente. Eles sentem muito mais cheiros que nós. Então, as nossas percepções da realidade, elas são subjetivas. Depende da gente. Se você tivesse o olfato de um cachorro, a audição de um cachorro, a visão de um papagaio, você veria ou perceberia o mundo de forma completamente diferente. Então, você não conhece o mundo como o mundo é. Você conhece o mundo como as suas faculdades da sensibilidade e entendimento que permite você conhecer. Sensibilidade são os sentidos, entendimento é a sua razão. Por exemplo, a faculdade da razão é diferente. A forma como nossa razão compreende o mundo é diferente da forma como a razão da Alexia compreende o mundo. São formas diferentes de compreensão. Tem os sentidos ela tem o mesmo sentido que a gente. Mas a faculdade, o entendimento dela é diferente do nosso. Então ela organiza esses dados de forma completamente distinta de nós. Completamente diferente. Então por isso que Kant vai falar que a percepção da realidade ela é subjetiva. Isso significa o quê? Depende do sujeito. Cada sujeito tem um sentido diferente, tem um autônomo que não enxerga ou não consegue distinguir as cores. Então tem todo. Depois William James começou a explorar a filosofia da experiência cotidiana, popularizando o pragmatismo. Para o William James é muito mais importante a prática do que a teoria. Não adianta nada a teoria ser bonitinha se na prática ela não funciona. Assim é o socialismo, o comunismo. Isso. É o anarcocapitalismo. Isso eu não conheço, não. O próprio capitalismo, o liberalismo, é tudo muito bonitinho na teoria. Todas as teorias. Na teoria é bonitinho, funciona redondinho. O problema é a prática. Execução é uma bosta. Por isso, o James vai focar na prática. Uma teoria, ela só tem validade se ela funcionar na prática. Se não funcionar na prática, essa teoria deve ser descartada. O Alfred North Whitehead escreveu uma obra chamada Processo Filosófico. Ele sugeriu que a existência do mundo natural deve ser compreendida em termos de processo e de mudança. Esse que é o problema. A gente não percebe a realidade como processo de mudança. A gente quer que as coisas parem. Não é isso que acontece? Sim. Depende, né? É. Agora que vocês estão na escola, você não tem que parar, não. Você quer que voa. É. Agora, quando a coisa está boa, você quer o quê? Porque tem paralise. É isso que o Henry Bergson queria dizer com a sua defesa da intuição, né? Então, para ele,
em vez de... Você concorda com o pensamento dele? Em alguns aspectos, sim, né? Faz todo sentido, porque Sim. você precisa de matar as coisas para poder compreendê-las. E para ele, muito mais que compreendê-las, você tem que vivê-las. Um passeio pela cidade. Se você for tentar analisar a cidade, você perde todo o prazer de desfrutar do passeio. Quando você para analisar, você perde o prazer do desfrute, que a intuição permite. Quando você vivencia a coisa, entendeu?